Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócio. Programa Negócio que vai ao ar todas as terças-feiras, às 22 horas, pela TV Metrópole News. Eu agradeço você por ter escolhido nos assistir nesse debate importante sobre áreas que fazem um país ser a divisão de um país sério e próspero e rico entre um país que falta de tudo, né? Que é essa parte de engenharia, arquitetura, designs, são profissionais especializados nisso. E o Programa Negócio traz 3 especialistas nessa área, 3 referências, 3 representantes de instituições para poder debater isso juntos. Nós sabemos que o Brasil é um país que já investiu bilhões, trilhões de reais em várias obras, e essas obras muitas das vezes não presta ao serviço ao qual ela foi feita, a você, a mim, a nós, que não presta ao desenvolvimento desse país, e nós somos agora recentemente vítimas de toda uma ausência de infraestrutura. Então, do Programa Negócio essa noite vai debater infraestrutura, negócios que deveriam ser fomentados, desenvolvimento, crescimento, oportunidade, emprego e renda. Então é um pouco sobre isso, e eu abro o programa dessa noite chamando os nossos 3 debatedores para que vocês comecem a se apresentar. Melhor do que eu apresentá-los, é você. Jovanilson Faleiro, boa noite, obrigado por vir ao Programa Negócio. Vou só fazer uma abertura, que é vice-presidente do CREA e que é uma pessoa que tem muito para poder falar sobre infraestrutura. Boa noite e se apresente aos telespectadores. Boa noite, Debré, boa noite aos demais convidados, né? Só apenas corrigindo, nós fomos vice-presidente, hoje a gente é apenas conselheiro ainda no CREA Goiás, né? E somos coordenador nacional da Câmara de Engenharia Elétrica no Sistema Confea-CREA. É um prazer, uma oportunidade estar aqui junto com o seu público, né, tão respeitado principalmente pela qualidade do programa. E, como dizem, né, desejamos a todos nós um excelente programa e que o telespectador possa ter um objetivo alcançado de toda a ideia do programa. Que é a missão, né, do programa, né? Informação Exato. Com qualidade, porque só é possível você crescer, desenvolver, empreender se você tiver informação com qualidade, porque ela é o alicerce para o desenvolvimento de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Falei certo, Eduardo? Certíssimo, Debré. Então se apresente, por favor. Boa tarde, colegas. É muito bom estarmos aqui presente, trocando essas informações, trocando ideias, esclarecendo para os seus telespectadores os assuntos aqui pertinentes. E eu tenho certeza que hoje nós vamos tirar muita dúvida. E isso aí, com os colegas aqui, especialistas aqui, muito bem aqui capitaneado pelo Debré, eu tenho, assim, a certeza que vai ser muito bom o bate-papo hoje e a sociedade que vai ganhar com isso, Debré. Eduardo, se apresenta um pouco. Eu vi seu currículo aqui, você é vice-presidente, presidente... Eduardo Coelho Seixas Brito, certo? goianiense, meu avô já foi prefeito de Goiânia, meu pai é deputado para algumas gestões aqui, vice-presidente do Cresce Goiás, estamos também... Quem foi seu avô? Hélio Seixas de Brito, prefeito de Goiânia. E um apaixonado pelo nosso estado, apaixonado pela profissão de corretor de imóveis, certo? E que nós temos dedicado muitos anos, tanto junto a sindicato, associações, e agora com a autarquia federal, o Cresce Goiás. Muito bem. E o nosso último convidado aqui é o Peterson, olha que sobrenome bonito dele, é Caparrosa. Galã? Galã mexicano. Esse é possivelmente italiano. Ele deu um upgrade aí, ó. Claro. Peterson, se apresente, por favor. Saudações a todos, obrigado, Debré, pelo convite. Meu nome é Peterson Caparrosa, engenheiro eletricista, atual presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Seção Goiás, e agradeço imensamente esse convite do Programa Negócios à nossa entidade para poder debater naquilo que eu particularmente gosto de dizer, que é uma das engenharias mais importantes que nós temos atualmente. Não puxando sardinha para o meu lado, mas eu diria que ela é a mais importante talvez no mundo. Não só a engenharia elétrica, como todas as ciências que estão ali vinculadas a ela. Não adianta nada nós termos uma bela obra de engenharia civil, de arquitetura, se não tiver ali dentro todo um cabeamento elétrico, computacional,
de telecomunicações, de eletrônica, envolvido para fazer a coisa funcionar. O seu programa é prova viva disso. Essa emissora aqui, sem vocês aqui, não seríamos nada. Sem luz, sem câmera, né? E, evidentemente, sem você que está escolhendo nos assistir, que é o motivo pelo qual a gente reúne pessoas tão importantes, com conhecimento, para a gente poder fazer um debate, né? E como o próprio Jovanilson falou, você que está escolhendo nos assistir, nós temos uma missão, atender suas expectativas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Sai daí não. Programa Negócios, com Debré Bucar. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Debré Bucar. De volta com o Programa Negócios, iniciando o primeiro bloco desse debate importante. E aí eu vou convidar o Jovanilson, o Eduardo, o Peterson e você, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse país. Vou construir uma história para que a gente possa inserir o conhecimento de vocês nessa análise. O Brasil já passou por várias crises e todas essas crises, na sua maioria, elas eram setoriais. Passamos por crise de troca de moeda, passamos por crises políticas, passamos por um regime militar, pela redemocratização, né? Mas em todas elas, um fator era gritante, né? Que todos nós brasileiros conhecemos de norte a sul, leste a oeste, a ausência de infraestrutura. E essa ausência de infraestrutura ficou muito gritante agora, recentemente, a questão de semanas, quando um setor, de vários setores, de pessoas que trabalham, que desenvolvem, que carregam esse país, que faz esse país caminhar, né, esse gigante adormecido, né, que é o Brasil, um setor parou esse país. E, de repente, abre para toda uma discussão. Mas, peraí, como que pode um país continental como o Brasil ser dependente de um único setor para transportar toda a sua riqueza? E olha que nós, um país continental, nós temos o agronegócio muito forte, nós temos gado, temos leite, temos soja, nós temos pedras preciosas, minérios e tantas coisas, e 70% disso tudo é transportado simplesmente pelos caminhoneiros. E aí, quando questiona-se o porquê, fala, não, mas por que falta ferrovias? E aí a gente viaja a alguns países como no Japão, e no Japão, em 6 meses, eles constroem o que nós estamos tentando fazer há mais de 5 décadas, que é a ferrovia Norte-Sul, que é infraestrutura, que é engenharia, né? Quando a gente fala de obras, pontes, para ligar, nós temos rios que ainda tem aquele barquinho transportando as riquezas de um lado e de outro, porque faltou ponte, né? Nós falamos de tantos outros setores, chegamos no ponto que a gente está vendo que aonde está sendo colocado o dinheiro dos nossos impostos, né? Começo, então, colocando a vocês, falar assim, aonde nós erramos? O que faltou ao Brasil? O que nós precisamos estar atentos no momento de ano eleitoral para que a gente possa, de repente, com essas informações, planejar um país melhor e que no futuro nós não passamos pelo que nós passamos agora recentemente? Debré, eu vou iniciar com não polemizando. Mas eu creio que todas as atividades são importantes, desde do jornalismo, que está aqui para informar o nosso público, a área da saúde, a área da política. Nós temos, sim, bons políticos, mas nós não temos a engenharia forte. E um país que pensa em crescer e não ter a sua engenharia forte, ele não avança. Porque a engenharia, ela é a antecessora de qualquer passo seguinte. Se eu tenho um campo hoje produtivo, é porque a minha engenharia agronômica está presente, cuidando, melhorando, cultivando. Se eu estou pensando num crescimento de infraestrutura e eu não tenho a minha engenharia, como que eu vou questionar? Recentemente eu estive em Cuiabá, nós tínhamos lá um projeto grande para a época da Copa, de transporte e mobilidade, e está lá um buraco com mais de 15 quilômetros. Ou seja, fez-se um planejamento, mas não se executou. Aí a engenharia falhou, aí você vai buscar a informação, não foi a engenharia, foram nossos gestores.
E foi no planejamento, Jones. Você acha que nós... Não necessariamente. Eu acho que faltou aquele quesito da engenharia falar assim, não, estamos aqui para fazer. Posso colocar um adendo que eu penso que seja importante nessa nossa análise? Durante um determinado momento, nós fizemos uma escolha entre a formação dos profissionais no Brasil. Em uma época de FHC, nós tínhamos mais pessoas sendo formadas nas escolas técnicas, de uma forma mais prática, mais objetiva, mais sucinta, com um custo menor e num prazo mais rápido. E aí veio o governo do PT e falou, não, isso é errado, e vamos colocar e vamos formar pessoas graduadas, mestres e doutores, e deixamos em segundo plano os cursos técnicos. Você acha que nesse momento pode ser uma das justificativas da ausência desses profissionais de engenharia em tantas obras, como grandes oportunidades que foram criadas para que a infraestrutura fosse alavancada, né? Passamos pela Copa do Mundo, nossa, passou, já tem 4 anos, chegou a próxima. E as obras da Copa anterior não foram feitas. Faltou engenheiro, faltou infraestrutura, faltou dinheiro, faltou o quê? Eu diria que não. O Brasil ele tem um razoável déficit de engenheiros por causa da ausência de valorização da profissão. Mas falar que nós temos insuficiência de profissionais para tocar obras no país, eu diria que não é uma informação que casa bem com a realidade. O Giovanilson fez uma colocação muito boa e eu faria só um reparo nela, ou discordaria dela. Nós não temos bons políticos no país. Isso aí está indiscutivelmente sacramentado desde a redemocratização para cá. Nós vamos ter 30 anos de promulgação da nossa Constituição no próximo dia 5 de outubro de 2018. Certo? Casos e casos de corrupção dos mais diferentes matizes, passando pelos mais variados partidos políticos, pelos mais variados representantes ditos da população. O caso das arenas é uma delas. São os elefantes brancos que ficaram. A engenharia cumpriu o papel dela. Ela foi lá e construiu. E o papel e a continuidade após isso, e a fiscalização. O Giovanilson deu um exemplo de uma obra que ele visitou em Cuiabá. A escavação foi feita. A engenharia está pronta para executar. Cadê o recurso público? Cadê a fiscalização dos órgãos governamentais em cima disso aí? Quando você bem mencionou lá no início da questão dessa dificuldade que nós tivemos com a paralisação dos caminhoneiros, ilegítima e correta, não fazendo aqui defesa de cor partidária A, B, C ou D, não, mas foi correta, porque eles chegaram reivindicação nível, sim, eles chegaram num nível que não tinha como trabalhar. Isso é claro, e nós estamos caminhando para isso na condição de cidadãos. O diesel está tendo um preço razoavelmente regulamentado. E a gasolina e o etanol? Vamos voltar a fazer um paralelo? E a Valec, que tinha o papel fundamental de fomentar o desenvolvimento da malha ferroviária no país e foi alvo de desvios de recursos milionários, e eu diria que até bilionários. E não conseguiu fechar não conseguiu a única fechar. obra que ela... Está em 1920. A única obra. Vamos voltar, só para não estender muito, vamos voltar em 1920, que foi a época que a malha ferroviária do país cresceu gigantemente, como nenhuma outra a gente viu até agora. Foi a época que as ferrovias se desenvolviam, ou seja, nós estamos completando, aí, se eu não estou enganado, quase um século disso, e nada desenvolveu. Eu diria, eu vou mais longe, a malha rodoviária cresceu em detrimento da malha ferroviária para atender alguns interesses, sim, porque por aqui você não tem condição de paralisar um país. E por aqui quem teve visão de explorar o setor rodoviário, porque o ferroviário não cresceu, enxergou nesse mercado aqui um filão para poder controlar preço, regular mercado e chegar no nível que nós chegamos. Não das pessoas físicas que pararam, mas das pessoas jurídicas que aproveitaram o momento para poder, possivelmente, se inserir nesse bloco de insatisfeitos. Peterson, Eduardo e Giovanilson, sobre legislação, porque a área de engenharia é uma área que, evidentemente, está submetida a várias leis, algumas que acho que mudam com uma certa frequência, que direciona tanto o profissional, também, Eduardo, a área de corretores, quer dizer, nós temos um patamar sobre legislação que regulamenta o exercício de várias profissões. Então, podemos falar de várias profissões aqui que vocês representam direto ou indiretamente. Como é que está essa questão da representação dessa legislação? Ela dá apoio ao profissional, ela dá subsídio para as empresas que têm esses profissionais, ela está bem atualizada e moderna para que um país que pretende, evidentemente, sair da maior crise de toda a sua história para dar conta de crescer? Como é que está a legislação? No meu entendimento, Debré,
legislação há demais. Né? Como é que é aplicado a legislação ao fato concreto? Como está sendo feito tudo isso aí? Isso que é a grande problemática do país. Não é falta de legislação, e sim é falta de como ela é aplicada e aplicada de forma eficaz. O colega aqui comentou sobre a falta de uma grande malha ferroviária no Brasil. Hoje, sem querer polemizar, e é justo, legítimo a greve que teve dos caminhoneiros, mas não se pode ficar também o país refém de uma categoria que consegue parar todo o país. Inicialmente podem ter visto que, no que pese que a sociedade estava apoiando essa greve, a briga deles era para tão somente o diesel, não era para todos os combustíveis. Se você baixa o preço do diesel, abre um buraco em outro lugar e vai ter que tampar. E quem paga isso é toda a sociedade. Tanto é que você viu que os preços da gasolina e do álcool não baixaram no mesmo patamar que estava anteriormente. Sem dúvida. Então isso aí é uma forma apenas de maquiar, satisfazer uma categoria provisoriamente, e pode ter certeza que esse diesel vai voltar primeiro. Não, inclusive, é até importante a gente trazer notícias para você, telespectadores, a gente entender o seguinte: o programa está indo no ar na terça-feira, já foi gravado, e na semana a qual ele foi gravado, o presidente Temer, com seu ministro, com seus dois ministros, da Agricultura e o ministro, eu não fugiu agora qual foi o segundo ministro que eu vi ontem, essa fala dele, questionando se terá ou não condição do principal questionamento, reivindicação dos caminhoneiros, que é uma tabela de atualização dos fretes. Não vai manter, e ele já falou, não é possível, porque lá na outra ponta a conta também não fecha, que se aumentar nessa proporção, está praticamente dobrando o custo da operação das empresas que mexem com frete. Aí, peraí, nós temos que aumentar também o custo de transporte, que no Brasil é um dos mais caros do mundo, que indiretamente vai ser somado ao preço do arroz e do feijão, que já foi impactado pela manifestação, que é de um único setor. A sensação que nós temos aqui parece que tem uma amarra onde você puxa uma ponta e a outra descobre. Sai, né? Descobre. Então, cobre a cabeça e descobre os pés. São os projetos políticos. A gente volta para a questão. São projetos políticos, não são projetos de Estado. Não são gestões, né? Não estão enxergando o futuro, estão enxergando as próximas eleições. Isso é chavão. A gente escuta muitas pessoas fazendo essa expressão, que as pessoas não enxergam o futuro, enxergam as próximas eleições, mas isso é um fato. Não vou muito longe, vamos trazer para dentro da área de engenharia elétrica. Vamos em 2001, vamos fazer uma viagem há 17 anos atrás, racionamento de energia elétrica que nós passamos, a ausência total de planejamento, e a questão é o seguinte: isso não acontece do dia para a noite. O nível dos reservatórios estão baixando, a geração está sendo prejudicada, igual a gente vê as notícias pipocando na mídia quando isso acontece, e não teve o backup necessário de planejamento energético para poder suprir essa falta. Veio o quê? Racionamento, nós tivemos que diminuir o nosso consumo sob pena de pagar multa por causa disso. Dificuldade de investimentos no país, porque você não consegue fomentar a produção industrial, o comércio freia, a prestação de serviço para, ou seja, o efeito é em cascata. Nós passamos de 17 para 14 ou 15, a minha memória está me falando, nós vivemos uma situação semelhante, só que dessa vez não foi propagado, foi em 2014, igual você estava me recordando nessa entrevista, no ano eleitoral. A última eleição foi em 2014, né? 2014. Não foi propagada porque a então presidente da República não queria ser taxada de uma pessoa incapaz ou desconhecedora do setor elétrico, tendo passado pelo Ministério de Minas e Energia. Nós vivemos um racionamento naquela ocasião também. E é importante lembrá-la que ela tem um curso superior, ela é economista, tem um currículo vasto, quer dizer, não é uma pessoa que não saberia o que é planejar, a ausência de planejamento, a importância do planejamento, como economista. Só uma parte ali nesse ela teria essa capacidade total, ela até colocou uma informação próxima da realidade, dizendo que ela tinha, se não estou enganado, era mestrado ou doutorado em uma área. Depois de descobrir, ela teve que rever o currículo dela, mas vamos continuar. O Brasil tem 63 distribuidores de energia elétrica. 63. E, na ocasião, 63 usinas termoelétricas, as que utilizam combustível fóssil ou para poder gerar energia elétrica. Energia suja seria, né? Das 63, Debré, apenas uma não estava funcionando. E funcionando praticamente em período integral. Você está falando de 2014 ou de 2014? Aqui em Goiás nós tínhamos cidade
cidades que tinham que desligar em determinadas horas do dia parte da cidade porque a subestação estava sobrecarregada. Isso é um racionamento branco. Isso não foi trazido a público. Tá? Então, nós temos uma falha de planejamento de infraestrutura que ela é crônica. Tá, e aí vamos pontuar algumas coisas. Sim, então. por favor. E esse racionamento não aconteceu semelhante a 2001 porque o país não estava crescendo. Tivesse um crescimento... Se o país estivesse em crescimento, nós teríamos uma crise energética pior que a de 2001. Porque a de 2001, eu estava dentro do sistema, eu era funcionário de Furnas, a informação era lá de 96. Ou seja, em 1996 já se tinha a informação que, com o crescimento que o país estava, próximo a 2000, se não houvesse o incremento da malha geradora, corria-se o risco de um apagão. Ivanilson, não posso perder a oportunidade de ironizar um pouquinho aqui e dizer, será que então não é o planejamento dos nossos políticos? Já que na hora que ele fala, não consigo solucionar o problema porque está chovendo e eu não tenho intervenção direta de... Qual que é aquele santo que vai chover? O Santo Antônio? Santo Antônio é casamento, né? Não tem São José, né? O Santo Beltrano, eu não consigo ter intervenção com ele direta, então como é que eu vou solucionar esse problema? São Pedro, obrigado. Né? E o que eu vou fazer então? Descobri, vou fomentar uma crise. Será que a crise não veio para solucionar a ausência de uma crise energética futura? Será que nós não travamos o crescimento do Brasil? Não, eu estou falando de forma irônica, mas de falar que talvez a crise fosse provocada, já que aí diminuiu o crescimento, a demanda, né? Mas aí, pelo menos, nós não tivemos apagão no Brasil. Talvez seja esse o pensamento de alguns políticos em Brasil. O apagão aconteceu de maneira... A branca. Vamos analisar um apagão de extensão, né? De extensão país, de extensão nacional. Mas teve regiões todinhas do norte, sim, parece que teve apagão no norte inteiro. Vamos pegar isso aí, em 2014, isso aí foi notório, isso aí. Caiu tudo. Na engenharia, eu gosto dentro da engenharia por causa de um detalhe. Contra número, a gente não consegue argumentar contrário. Em 2014, se não estou enganado, o país consumiu 475 gigawatt-hora de energia. 475. Em 2015, com o início dessa crise econômica, dessa recessão que a gente está começando a sair dela, nós tivemos uma queda, se não estou enganado, de aproximadamente 3%. Veio para 2000, isso na indústria. Eu vou analisar, quando eu falei 475 a nível Brasil, a indústria representa aí algo em torno desse percentual. Atualmente ela representou 8% do consumo. Tá? O consumo dela caiu 3%. Em 2015, no auge da crise, caiu para 5%. Começou a dar uma guinada em 2016. Em 2017 não atingiu 1 ponto percentual de incremento. Então a gente observa o tanto que a economia do país está atrelada à questão energética. Verdade. E a questão energética ela não passa só por energia elétrica, não. Vamos colocar isso num sentido mais amplo, lá do senso. Nós estamos falando de petróleo, dos combustíveis fósseis, certo? E de outras fontes de energia, tipo madeira, água, que a gente tem uma dificuldade. Vou ter que interromper vocês, nós temos que chamar um intervalo para continuar esse debate. Nesse primeiro bloco, você viu que nós caminhamos muito com a análise do Brasil, né, das suas políticas e infraestruturas a ausências de políticas. Né? No segundo bloco, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da formação desse profissional, ou qual que é o profissional que atua, como nós podemos ter, se os nossos profissionais em relação a outros profissionais de outros mundos está melhor, está aquém ou além. Então, vamos falar um pouco desse profissional que faz o país ser o país do futuro. Vamos rápido, intervalo, sai daí não. Programa Negócios, com Debré Bucar. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Debré Bucar. De volta com o programa Negócios, iniciando o segundo bloco desse programa,
que é importante lembrar, vai todas as terças-feiras às 22 horas na TV Metrópole News, sábado às 2 horas da tarde, às 14 horas, e no domingo às 19 horas. Você tem todas as opções de poder estar nos assistindo pelo sinal 24 na net, por toda uma plataforma online que nós temos, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Você pode acessar digitando TV Metrópole, fica arquivado esse programa posteriormente, pode nos assistir pelo seu celular. Nós sabemos, nós temos uma tecnologia tremenda aqui, né? As pessoas podem nos assistir por uma questão da mobilidade. Você baixa o aplicativo no seu celular ou na sua Smart TV, em qualquer lugar do mundo, digitando Rede Metrópole, você pode nos assistir a 24 horas do dia. Está vendo que nós estamos bem formados, né? A engenharia nos ajudou. Engenharia elétrica, tecnologia, de computação, de telecomunicações, está tudo eletrônica. Está tudo reunido aí. Mas isso exatamente porque nós vamos, nesse segundo bloco agora, falar desses profissionais. E aí eu quero falar dos profissionais e quero falar das empresas. Eu gostaria de ouvi-los. Como está essa empresa, esse profissional do Brasil em referência a outros países? Como é que está a formação dele? Como é que está a infraestrutura das empresas que prestam serviço? Nós passamos por alguns episódios, né, e várias empresas de engenharia com nomes internacionais, né, sediadas no Brasil, foram envolvidos em escândalos. E, de repente, nós nos deparamos com algumas dessas empresas que, se fosse aplicada a lei anticorrupção, elas não poderiam mais participar de nenhuma licitação. E aí, de repente, nós olhamos para o lado e falamos, mas tá, se nós cortarmos essas 4, vou forçar um pouquinho, 5 grandes empresas no Brasil que detêm mais de 70% das grandes obras do Brasil todinho, né? Se a gente cortar essas 6, 7, quem que vai construir? Os profissionais estão interligados a essa empresa. Também não é uma ausência de planejamento e uma dependência grande do país, onde coloca assim, toda a infraestrutura na mão de 4, 5 empresas? Não está errado, não? Vamos começar pelo profissional. Vamos avaliar, vamos começar pelo começo. Profissional. Posso te garantir, hoje o nosso profissional, ele tem um nível de qualidade comparável a qualquer um. Se você buscar níveis mundiais, projetos de desenvolvimento, de pesquisa, quando você pega a equipe como um todo, sempre tem um brasileiro. Sempre. Ou seja, isso é uma prova cabal da qualidade que os nossos profissionais, e aí eu não vou restringir só a engenharia, a própria medicina, recentemente, pesquisas desenvolvidas, você vai buscar, tem um profissional. E na engenharia também não se exime dessa qualidade. Não é só no futebol que nós temos referência internacional, não. Questionável. O brasileiro, ele é muito criativo. Basta que lhe dê oportunidade. Tanto é que o colega aqui falou que nós temos em vários setores profissionais de renome a nível nacional e internacional que tiveram essas oportunidades e foram lá e mostraram a qualidade dele referente à sua atividade. Então, o que depende muito para que o Brasil seja mais forte nessa área de preparação desse profissional é plantar lá na escola, lá na formação dele. Começar lá no... hoje mudou muito, agora antigamente era primeiro e segundo grau, né? Agora ele tem uma formação diferente de acordo com a lei de diretrizes básicas dentro disso aí. Mas sempre que o brasileiro tem a oportunidade, que abra as portas para ele se destaca, né, Debré? Isso aí é notório e já é respeitado no Brasil. Ele falou da área de medicina aqui, hoje nós temos os maiores e melhores cirurgiões plásticos do mundo inteiro estão aqui, do Brasil, e muitos deles aqui, em Goiânia, aqui em Goiás, Debré. Só que, na contramão do que meus dois colegas falaram no início, Giovanilson e o Eduardo, eles falaram que não gostam de polemizar, então eu vou ter que polemizar porque é necessário. Nós temos excelência na engenharia, na formação da engenharia aqui em Goiás. Claro, a gente vai falar que tem falhas. Claro, toda instituição de nível superior tem as suas dificuldades, passa por adequações de grade curricular para poder atender algumas necessidades, tanto do mercado quanto de formação humana do profissional da engenharia, mas o mercado não enxerga isso. O mercado não valoriza isso. A gente tem eu costumo colocar de uma maneira muito clara e objetiva, porque eu não gosto de tergiversar sobre essa matéria. Vamos direto ao ponto. Um Estado onde paga para um engenheiro recém-formado R$ 1.300, após esse profissional passar por uma formação de 5 anos,
60 meses, mais de 4.300 horas, se capacitando, se qualificando em diversas áreas, para mim deveria ser considerado quase que um crime. Então a gente tem ótimos profissionais, mas na hora de dar a remuneração necessária para eles, o salário compatível, isso não acontece. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer valer uma lei que estabelece isso. Há uma lei que estabelece um piso salarial para engenharia. E por que eu digo isso aqui para você, Debré? Tenta negociar honorário com um advogado. Ele tem um percentual para defesa de causa e ponto final. Você pega aquilo ali ou não. Tenta negociar honorário com um profissional da área da saúde, um médico, por exemplo. Você não consegue. Agora, o salário de engenheiro ele é extremamente subvalorizado. Então, nós temos uma pirâmide onde muitos ganham pouco e alguns que se destacam ganham muito bem, diga-se de passagem. Então, nós temos que transformar nós temos que inverter essa lógica de pirâmide. Tá? Nós temos que achatar esse meio dela aqui para tentar melhorar essa relação. Porque, caso contrário, nós vamos ter profissionais muito bem formados, extremamente capacitados, extremamente criativos, mas que depois vão para o mercado financeiro, vão se tornar auditores, porque são os profissionais que se destacam. Então, há um contrassenso muito grande nessa realidade nossa aqui, que precisa ser corrigida. E não vi, por incrível que pareça, nenhum dos nossos pré-candidatos ao governo do Estado ainda abordar essa matéria. Nós precisamos ter uma política de Estado que engloba as engenharias, igual o Giovanni colocou lá atrás. Infelizmente, tem muitas categorias que não valorizam, certo? E não exigem a devida remuneração que tem que ser paga. Vamos dar um exemplo? Sim. Vamos colocar dos profissionais liberais. Hoje, nós tem tabela sugestiva. O CAD hoje já falou que você não pode engessar na tabela, você não pode obrigar a que haja um patamar mínimo nisso aí. O CAD já bateu com um processo administrativo altíssimo e exigiu que se acabasse com tabela. Hoje você tem tabela sugestiva. Ocorre que muito profissional, ele subestima o trabalho dele, tentando agariar algum recurso e fazendo um percebimento de honorários que chega nesses patamares aí ridículos, né? A tabela fala R$3.000, ele cobra lá 500, 300, 400 reais pelo mesmo trabalho que ele tem. Então, o que depende de que nós, profissionais, tenhamos ética entre nós mesmos e que a diferença seja o quê? Apenas a qualidade da nossa prestação de serviço. O valor é esse teto aqui para todo mundo. Agora, o que vai mudar é a minha qualidade de prestação de serviço, que vai fazer a diferença na hora de eu ser contratado. E não fazer o que não estão fazendo aí, jogando... É o leilão. É o leilão. É leilão. Ele sai do seu escritório, vai no outro, vai no outro. A questão é o seguinte, ética é uma questão de berço. Isso. A gente tem disciplina de ética. Forma o caráter lá no berço, né? Só por uma questão de grade curricular. Mas ética é uma questão de berço. E certamente o Giovanni vai complementar com a colocação discutir. Então, vamos... Você está com sua filha em casa, você arrumou um trabalho de R$500 e precisa alimentar. Então, a falha não está só em nós, profissionais. A falha começa na gestão pública que nós recebemos. Ela começa e acaba passando por nós, profissionais, porque aí nós não conseguimos nos valorizar, porque chega no fim do mês, a minha conta está lá. E se eu perdi a oportunidade de R$500, sabendo que a minha qualidade era no mínimo para 1.500, eu lembro que a minha luz vai ser cortada. Então, o nosso trabalho passa por nós, com certeza, mas passa principalmente por quem está fazendo as gestões nossas políticas. E aí cai no que você acabou de falar. Nós hoje estamos num mercado da engenharia com 8 grandes empresas envolvidas em subornos, em corrupções. Por que elas estão lá? Porque em algum momento... E estão abertas e funcionando, hein? Estão abertas e funcionando até hoje. Aqui, não é o antiético, não é o seu, mas nós estamos num reflexo de várias ações... Só nosso. São 6 empresas só 6, assim. Grandes grupos econômicos que administram hoje mais de 70% das grandes áreas no Brasil.
Você tem 70 e tantos. Tem uma história de uma caixinha nisso aí, tem das empresas que comandavam, né? Empresas. Isso aí é um dos motivos pelo qual os profissionais que os senhores fizeram referência não são devidamente respeitados. É um desses motivos, a centralização disso. Como é que ela ocorreu? Por que ela ocorreu? Não tem um órgão que é responsável por não deixar que haja uma centralização de todos os setores no último grupo? Você tem a lei 8.666. Tem a fiscalização também que não foi aplicada. O CAD deveria sim regulamentar isso também. Peraí, por quê? Que mais de 70% das obras está em nome de 6 empresas. E elas são todas amiguinhas e almoça, toma café da manhã com um, almoça com outro e janta com outro. Ué, CAD, é claro que tem. Já não fala de cartel um combustível, um posto de combustível, e olha que posto de combustível só em Goiânia deve ter uns 100 que são donos de posto de gasolina, ou mais do que isso, que é um de todos os postos de gasolina. No Brasil, são 6 que são donos das grandes construtoras. Tá, começa aí o fato que justifica, às vezes, a não valorização do profissional. Mas mais do que isso, Giovanilson, Eduardo e Peterson e telespectador, os valores que nós atribuímos a nós mesmos brasileiros, a essas profissões as quais nós julgamos essa é importante e essa não é tão importante. E aí, o que faz um determinado profissional receber X e aquele receber muito menos do que X é a sua capacidade de entrega. Então, vamos traduzir aqui o que os senhores estão falando. Por que um Ronaldinho, um Neymar ganha milhões e milhões por mês? É por conta só da sua raridade ou da sua capacidade de entrega? Não é, mas também pelo reconhecimento daquilo que ele entrega para um determinado grupo. E aqui que eu acho que está o grande gargalo. Nós não estamos, a nossa nação, não foi feita educação de base para ela entender quais são as profissões importantes para o desenvolvimento de um país. Engenharia é indiscutível. O engenheiro, nós temos algumas profissões, os médicos que nós falamos, os advogados que nós falamos, e essas são profissões. E para encerrar esse quadro, eu vou só fazer um raciocínio. Os jornalistas que contam histórias, os empresários que contam histórias, são profissões. Né? Agora, no Brasil, nós criamos uma que talvez seja mais clandestina, cruel e indecente, que não é profissão, que é uma atitude que todos nós praticamos informalmente, que é o ato político. Eu posso ter um ato político, né, e ser remunerado por ele, mas nem por isso, eu penso, ser um profissional. Eu fui formado para ser deputado e tem uns que têm 7, 8 mandatos. Né? Eu sou depende formado, de qual formação, né, Debre, que você está falando. Né? Eu não sou formado para ser. E é o ato de vocês. Joanil, você me lembrou no início, você é ex-presidente de uma instituição. É um ato político representativo classista. Eduardo, você que está aqui, presidente, você que é aqui presidente da 5ª Câmara de Julgamento da Junta do COFES, é um ato político, você recebe por isso? Não, você representa a categoria, você defende o setor, você faz uma legislação. O Peterson é presidente da ABE, Associação Brasileira de Engenheiros e Eletricistas. Você é remunerado por isso? Não, senhor. Mas o seu ato é político. Exatamente. Né? Então, é uma reflexão importante aqui para a gente encerrar esse último bloco sobre como fazer a valorização de um profissional. Primeiro, na minha opinião, educar a sociedade para que ela tenha a capacidade de fazer uma leitura sobre a importância e a entrega de resultados de tais profissionais. Quando nós conseguimos educar essa sociedade, o reconhecimento vem naturalmente. Isso. Vocês não terão que fazer leilão mais. Mas eu quero aqui convidar aqui vocês, nós temos um quadro que é extremamente importante, que é do nosso presidente Pedro Alves, da FIEG, Federação da Indústria, que apoia e patrocina esse programa, porque ela acha que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, entregar informação com conteúdo para as pessoas que escolhem nos assistir. Então, nós temos um momento FIEG aqui para trazer informação sobre a Federação da Indústria do Estado de Goiás. Isso aí chega aí já nas 50, mas parcialmente é quase que todas. Está prejudicado todo o setor de produção. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela deve parar porque para de receber os insumos. E são remédios que eles produzem que não pode faltar ao mercado. Então, começa aí a ter o desabastecimento. O que isso vai provocar? De repente, começa a provocar uma inflação por falta do produto. Nós estamos observando aí que determinados postos, em função da crise, estão aproveitando e vendendo gasolina de 7, 8, 9 reais o litro. Quer dizer,
O que nós sugerimos aqui na reunião, e vamos fazer a sugestão ao governo, é de que ele garanta, neste momento, através, eles têm o poder de polícia, que garanta que os caminhões possam se locomover, levar o combustível até os postos, porque à medida que você abastece os postos, você volta à normalidade, muita coisa. Garantir que os transportes de alimentos sejam também escoltados para chegar no supermercado, porque da agora para frente, quem vai ser prejudicado é toda a população, toda a sociedade. Então a gente está querendo buscar, juntamente com o governo, que tem esse poder de polícia, garantir o abastecimento à população de modo geral, para evitar um caos muito grande que está prestes a acontecer. Quero agradecer a participação da Federação da Indústria, em nome do nosso presidente Pedro Alves, pela informação que traz esse programa e enriquece esse debate importante sobre infraestrutura, crescimento e desenvolvimento no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar para o terceiro e último bloco desse programa. Não sai daí não. Programa Negócios, com Debré Bucar. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Debré Bucar. De volta com o programa Negócio para o terceiro e último bloco desse programa, que tem um foco de discutir a infraestrutura. Aquilo que a gente sempre ouve falar, quando falta alguma coisa, mas faltou infraestrutura, né? Quando dá errado em alguma coisa, faltou planejamento. Quando nós somos surpreendidos por algumas tragédias, e é importante nós lembrarmos agora que houve agora bem recente, cara, a de engenharia estava envolvida, né? Em São Paulo, caiu um prédio, né? E lá faltou supervisão, faltou fiscalização dos órgãos reguladores, faltou planejamento, faltou governo, e não discutimos que faltou tanto. E nós no Brasil, Jovanilson, Eduardo e Peterson e telespectador, nós somos peritos, especialistas, referências em construir leis pós-tragédia. Não somos? Basta estourar uma tragédia que depois aparecem os grandes especialistas com soluções, e essas soluções geralmente são atribuir uma responsabilidade a determinada pessoa com punição, multas, etc, etc. E aí você cria uma lei, e essa lei acaba se tornando um instrumento de arrecadação e não de punição ou de orientação para as pessoas. Quero abrir esse terceiro bloco falando sobre essa questão. Nós temos hoje muitas das empresas, não só no Brasil, mas no estado de Goiás, ao qual eu quero me referir agora, não só no estado de Goiás, mas no Brasil todo, mas em Goiás, muitas dessas empresas reclamaram de ausência de planejamento, gestão, legislação, infraestrutura e energia elétrica. Muitas das empresas não abriram aqui no ano passado, em 2017, porque não tinha energia elétrica, né? E aí nós tínhamos antes uma produtora de energia que foi privatizada, depois a nossa CELG foi privatizada, a de São Paulo, essa semana passada, também passou por a mesma privatização. E eu queria ouvir vocês sobre esse momento de privatização, a solução de infraestrutura, essa questão energética, e Goiás, estamos no caminho certo ou não para solucionar? Porque sem energia não há crescimento, não é renda. É o seguinte... E não há o que você vende. Eu vou te dar um número aqui. Sim. Né? Você falou sobre aquele prédio lá em São Paulo, 1º de maio, agora recente, que por uns gatos lá, uns arranjos que fizeram lá e pegou fogo e o prédio veio ruim. Evidentemente não teve nenhum engenheiro lá. Goiânia não está longe disso. Goiânia, eu tenho informação que tem 473 imóveis, entre verticais e horizontais, abandonados. Estão logo podendo estar sendo ocupados de forma irregular ou clandestina e trazendo essa mesma problemática. Alguns, evidentemente, até já estão, né? Já foram invadidos. Tem no centro ali. Justamente, no centro mesmo, agora recentemente. Nós sabemos que todo dia nasce gente. Todo dia nós temos que nasce gente, ela cresce, ele procura moradia. O mercado goiano, ele está voltando a fortalecer na área da construção da incorporação. Está começando, só agora, nesse mês do ano, teve mais de 33 lançamentos, certo? Isso demanda tudo o quê? Energia. Será que vai comportar essa demanda toda?
Aí vou até perguntar para os meus nobres especialistas aqui, Debré, sobre isso aí. A demanda hoje vai ser suportada por esse crescimento do ramo imobiliário? Como que está isso? Então, vamos pontuar primeiro. Privatização, ela é positiva ou negativa? 63 concessionários de distribuição. Nós temos 3 que são, por coincidência, as 3 melhores do país, não são privadas. CEMIG, Copel, Celesc. São 3 concessionárias do governo, tida como entre as 100 melhores do mundo. Não é nem mista, né? Economia mista. Não, são economias mistas. Mas o governo ainda está lá. Então, quer dizer, será que é a privatização que melhora ou é a gestão que é eficaz? Elas são provas. Posso provocar? Pode. A CELG, que foi privatizada e deixou de ser CELG, passou a ser Enel. Ou Enel, se você assim preferir. Melhorou ou piorou, na opinião de vocês? Continua na mesma. Continua na mesma? Na mesma? Agora eu vou discordar dele. Continua na mesma. Você tem uma empresa que tinha 1.800 funcionários, que já trabalhava no seu limiar e com uma competência extrema, porque eu conheço como ex-funcionário. De repente, nós estamos trabalhando hoje com o quê? 850 em torno. Como é que você está falando que ainda mantém qualidade? Não desmerecer pessoas, mas você diminuiu o corpo técnico. Aí nós vamos para a área de fornecimento de energia. Como é que eu vou garantir essa energia? Nós estamos tendo... Eu moro no setor oeste, não é porque é nobre, não. Mas era um setor que, sobre uma ótica, raramente tinha problema de eletricidade. Nos últimos 4 meses, não teve um mês que não teve problema. É só chover. Mas o curioso é que a discordância... Quando não chove, falta água, falta energia também. A discordância do Giovanni suplementou o que eu disse. Nós continuamos na mesma. A CELG, em 2017, foi considerada pela ANEEL no seu ranking de desempenho global de continuidade como a pior distribuidora para o mercado onde ela está inserida. Se não estou enganado, acima de 1 terawatt-hora de consumo. Essa última informação precisa ser atualizada. Antes da privatização, ela estava da mesma forma. Ela estava ruim. Nós passamos 1 ano de processo de privatização, caminhando para o segundo, e ela ainda continua no mesmo patamar, com um quadro profissional enxuto, com um grupo extremamente grande, que tem resultados positivos na distribuição de energia no Ceará, que eles controlam a Coelce, e tem resultados extremamente ruins na Ampla, que é uma distribuidora que toma conta de parte do estado do Rio de Janeiro. Então, eu diria que Goiás vai ser, infelizmente, eu entendo que vai ser um laboratório de soerguimento do setor de distribuição de energia elétrica dessa empresa que está controlando. Será? Ele comprou a Eletropaulo. Giovanilson, mas é que está o ponto. Agora nós vamos num ponto mais profundo desse debate. Porque você fez duas colocações no início do bloco, e eu quero tentar pegar todas antes da gente tentar concluir o programa. 63 distribuidoras de energia elétrica no país. Mais de 50%, eu diria que caminhando para 60%, estão na mão da iniciativa privada. Nós temos algumas poucas ainda que estão Mais de 60? São 63, certo? Eu diria que mais de 60% estão na mão da iniciativa privada. Nós temos algumas poucas distribuidoras na mão do Estado. Estão numa situação financeira crítica. Com 2 delas se destacando. O Giovanilson lembrou bem da Celesc, mas a Celesc ela fica ali flutuando nas posições. As que se destacam mesmo, Copel, considerada a melhor distribuidora de energia elétrica na visão do consumidor de 2017, não é na visão da ANEEL, que é a agência reguladora, não, é de quem recebe o serviço, é de quem recebe o produto de energia elétrica, ela foi considerada a melhor, certo? Ela está em primeiro lugar. Então, a gente tem que começar a perguntar o seguinte: aonde está o problema? Eu posso talvez tentar não dar uma solução, porque a de cadeira é muito simples. A regulação, a fiscalização, ela não é feita de uma maneira que atenda de forma igualitária, equânime, ou aquela que é estatal e aquela que é privada. Vamos mais longe? Vamos viajar. A gente tem que viajar sempre no tempo para poder entender o futuro. Grupo Rede. O Grupo Rede controlou a CELPA, que foi a distribuidora de energia elétrica do Pará, controlou a Enersul, Mato Grosso do Sul, e a CEMAT, que foi a do Mato Grosso. E a Celtins. E a Celtins. Tocantins. Um grupo privado, um grande grupo da iniciativa privada. A CELPA foi entregue para a Equatorial, que é um grupo que controla a CEMAR, por R$1, porque ela pediu recuperação judicial.
má administração. Então, eu tenho muito cuidado, Debré. Entendo que, num mercado igual ao nosso, num país igual ao nosso, capitalista, e viva o capitalismo, porque senão a gente estaria vivendo, possivelmente, na idade das trevas tecnológicas. Estaremos com a fogueira acesa aqui no programa. Exatamente. O capitalismo ele não é esse demônio todo que eu vejo muitas pessoas pregando, mas esse princípio de 100% de privatização de setores que eu considero estratégico, e o energético e saneamento são eles, a gente tem que ter uma visão muito apurada antes de bater palma e dizer que é a solução dos problemas do país. Fechando essa explicação minha. Nós temos a Saneago ainda como uma empresa de Estado, uma grande empresa de Estado. Por pouco tempo. Espero que ela continue por mais tempo com o Estado e vou dizer por quê. A França está revendo o seu processo de privatização. A Saneago está agora. O Jales, meu amigo, manda um abraço. Assiste muito programa, o Jales Fontoura, ex-prefeito, pessoa extremamente competente e tal. E ele está fazendo um trabalho, ele não vai usar o termo privatização, mas... Abertura de capital. Abertura de capital. Mas o que é abertura de capital? A abertura de capital é alguém que tem dinheiro, compra ações dela e busca o lucro. Não necessariamente, aí a gente tem que... a gente tem que debater. Vamos esclarecer. Porque o seu público, ele é que merece esse Nós tipo estamos de correndo quanto tempo? Você tem que chamar dois quadros. Abrir capital não é privatizar. Não. Abrir capital é dar uma oportunidade. Na sua essência da concepção, dar uma oportunidade de uma mudança de governança dentro da empresa. Você abrindo o mercado, colocando ações para o valor da empresa flutuar de acordo com o seu nível de governança, a sua eficiência, a sua administração capaz, faz valorizar no mercado. Você liga qual é a prova disso. Eu tenho que marcar um programa só sobre isso, porque isso é muito bacana, para a gente discutir exatamente sobre essa questão, a essência da privatização. Porque quando eu abro o capital, eu ponho o capital de fora, lá dentro, eu tenho regras a ser submetidas, inclusive com todo o conselho, que passa a ter que entregar resultados. Que deixa de ter intervenção do governo, inclusive no preço das tarifas, né? E das exigências e tal. Então muda todo o jogo lá dentro. Não é uma privatização branca. Mas vamos dizer assim. Só fechando aqui, o modelo político energético nosso está mudando. A sua preocupação com o setor da construção civil, nós vamos passar para autogeração. Então, o empreendimento hoje, principalmente residências, eles vão passar a ter a sua geração de energia através do principalmente sistema fotovoltaico. A famosa geração distribuída. Energia. Cresce Goiás já tem, tá? Já tem essa preocupação. Então, deixa eu contar a vocês aqui, só para a gente encerrar. Uma dificuldade para a gente ligar com a série, não queria ligar de jeito nenhum. Interessante isso aí. Fizemos todo o sistema fotovoltaico, pedindo para a CELG ligar e nada, e tivemos de usar, infelizmente, força política para que eles fossem lá e ligassem, porque tem um crédito que gera, tem toda uma coisa. Parece que na época não tinha interesse nisso aí. Eu quero chamar aqui que nós pedimos à equipe do programa para que fosse um encontro agora, Giovanilson. E aí o nosso presidente lá do CREA, o Francisco Almeida, manda um abraço para ele, gravou um depoimento aqui para vocês que estão, né, sobre esse encontro, e eu gostaria que você complementasse um pouco da fala dele, encerrando, falando um pouco sobre esse evento. Então, presidente do CREA. Tudo começa através das engenharias. Quando a cidade é construída por engenheiros. A alimentação que chega na nossa são tudo orientada por engenheiros. O desenvolvimento sustentável depende da engenharia. É condição sine qua non a nossa presença no desenvolvimento sustentável, seja na área logística, seja na área de produção, seja na área da geociência, seja na área da habitação, seja na área das construções civis, seja na área da infraestrutura. Tudo depende da coordenação e orientação técnica do engenheiro. Então, é muito importante a participação nossa, a nossa opinião. Nós estamos tentando mostrar para a sociedade a nossa verdadeira importância, esperando que essas reuniões como essa possamos levar para as autoridades que nós somos responsáveis diretamente pelo desenvolvimento sustentável. Condição sine qua non a ter o modal ferroviário equilibrado com o modal rodoviário. E isso depende de planejamento, isso não é projeto de governo, isso é projeto de Estado. É um projeto que demora no mínimo de 15 a 20 anos, até 50 anos para ser implantado.
Então, é função nossa cobrar dos deputados, é função nossa cobrar do governo um planejamento estratégico visando a ampliação das nossas redes, que tem certas dificuldades que têm de ser superadas, né? As bitolas são diferentes, elas não se comunicam, mas existe, né, projetos para isso, existe engenharia para isso, para que nós possamos, no futuro, ficar livre do transporte só do transporte que é o transporte modal e os transportes aéreos. Nós temos só dois transportes e o aéreo é muito caro. Então o transporte ferroviário é mais barato, é mais seguro e é um promovedor de desenvolvimento sustentável. Nós mexemos com vida, com segurança. É uma obra mal feita pode causar um prejuízo muito grande. Uma lavoura mal cuidada pode contaminar o agrotóxico. Uma lavoura que não tem orientação do profissional pode comprometer o meio ambiente. Um edifício que cai compromete a vida de várias pessoas. Além de uma ponte que também cai sem a participação do engenheiro, pode ser, além da economia, ceifa a vida. Então, a engenharia promove o seu desenvolvimento social também. E as nossas ações são de repercussão não só de uma vida, mas de várias vidas. É importante, então, essa presença nossa e eu gostaria que a nossa profissão fosse uma profissão de Estado, porque ela é importante no desenvolvimento sustentável dos municípios, do Estado e do Brasil. Quero agradecer a fala do presidente, mandar um abraço para ele, Francisco Almeida, e está falando um pouco desse encontro. Complementa um pouquinho, o que está acontecendo lá? Olha, o nosso presidente atual, Francisco, ele é o coordenador do Colégio de Presidente do Sistema Confea-CREA. Esse colégio representa os 27 presidentes dos CREAs, dos 27 estados, e está sendo essa reunião que é bimestral, a cada 2 meses, essa semana está sendo aqui no estado de Goiás. É um local onde se debate, entre outras coisas, o futuro do nosso profissional e o futuro do nosso sistema. Então, são os presidentes que estão ali buscando encontrar soluções para valorização do nosso profissional, para proteção da nossa sociedade e, acima de tudo, para deixar o nosso sistema mais fortalecido, porque com o sistema fortalecido, aí a gente cai naquela situação da valorização até do profissional quando ele vai falar de salário. Muito bem. Giovanilson, até quando você estava falando, nós estávamos mostrando imagens do evento, a grandiosidade, a importância, uma parcela importante do PIB estava presente nesse evento, um debate extremamente importante e rico, e nós estamos sediando esse importante momento da engenharia. Inclusive, sai desse programa aqui, tem uma ideia de ter um programa de TV voltado só para a engenharia. Você viu que nós falamos aqui, nós já estouramos o tempo várias vezes, que é um tema que vai abrindo para outra área, e você fala de engenharia, você fala de ponte, você fala de construção, você fala de obra, você fala de privatização, você fala de formação de mão de obra, você fala de tudo, né? Então, nós temos que ter um programa só de engenharia aqui na TV. E aí eu chamo o nosso parceiro. E aí, falando de formação de mão de obra, eu quero convidar você que está nos assistindo aí para procurar informações sobre a RTG. A RTG é uma parceira nossa sobre formação e qualificação de pessoas especializadas, né? Através do seu diretor, Roberto Gaioso, né? E a gente sempre traz informações que complementam isso tudo. E ele mandou um representante, eu acho que vocês conhecem ele, o Nélio Fleury, meu amigo Nélio Fleury, que gravou um depoimento, uma fala complementando um pouquinho sobre esse debate importante. Vamos assistir. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Nélio Fleury, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e possuo o mestrado em engenharia da computação e sou coordenador dos cursos de pós-graduação da RTG, onde nós coordenamos o curso de engenharia de segurança do trabalho e de engenharia de energia. Nós estamos aqui agora para falar para vocês rapidamente um pouco da valorização ou desse momento que a engenharia está passando agora. Agora, nós estamos passando por um momento muito próspero para nós. Essa incidência de tecnologias novas, a questão de recursos renováveis, a questão da automação, a questão da segurança das instalações, seja instalações elétricas, instalações mecânicas, essa questão de segurança agora veio à tona. Agora, por quê? Nós temos uma lei, que foi a Lei 13.425, de 2017, que vai entrar em vigor agora, a partir de setembro. O que especificamente essa legislação diz para nós? Ela diz que competirá aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, os nossos CREAs, a fiscalização da segurança das instalações, a segurança das edificações.
Ou seja, além dos nossos órgãos que costumam fiscalizar, que seja Corpo de Bombeiro, Defesa Civil ou até Vigilância Sanitária, agora o próprio Conselho Regional, o nosso CREA, irá também ter poder de fiscalização e poder de interdição. Ou seja, a partir de agora, setembro de 2018, o CREA irá exigir os projetos das instalações, não mais apenas a famosa RT, anotação de responsabilidade técnica. Nós teremos que apresentar para a entrada em funcionamento dos projetos, os projetos das instalações elétricas, os projetos do sistema fixo de combate a incêndio, os projetos das instalações mecânicas, ar-condicionado, climatização, elevadores, esteiras. Todos esses projetos deverão existir e serem apresentados. Até pouco tempo atrás, ou até hoje, nós passávamos da premissa que bastaria existir um responsável. Porém, nós sabemos, você sabe tão bem quanto eu, quando acontece o acidente, quando acontece a pane, nós nunca conseguimos encontrar os responsáveis. Mas agora sim, agora o próprio Conselho de Engenharia poderá ter poder de embargo. Se aquele empreendimento não tiver os projetos e os responsáveis, esses sistemas, essa instituição, esse empreendimento será embargado. Então, meus amigos, vocês que são nossos engenheiros, vamos aprofundar nesse mercado, vamos conquistar esse mercado que está surgindo para nós e que nós tantos pedimos, está aqui agora. É o seu momento, é a sua oportunidade. Venha para a RTG, vamos fazer uma pós-graduação em Engenharia de Energia ou Engenharia de Segurança do Trabalho. Estamos aqui esperando vocês. Nélio, eu quero lhe agradecer pela participação, agradecer a RTG por ter te enviado, porque enriquece muito esse debate com informações. Você vê que cada um de nós aqui traz um pouquinho de uma visão de um todo, que é o futuro do Brasil, que é o futuro dessa produção tão importante, que é aquilo que nós falamos sobre a busca incessante pela melhoria, pelo crescimento, pela infraestrutura. Então, eu agradeço o Nélio Fleury, Francisco Almeida, Pedro Alves, que participaram aqui desse programa, que ajudou juntamente com vocês a fazer esse programa, um programa rico em informações e em visão. E dessa forma, eu me despeço de vocês, agradecendo a presença de cada um de vocês. E eu gostaria simplesmente, eu sempre peço aos nossos entrevistados, nossos debatedores, que encerrem com uma frase bem sucinta, sabe? De uma mensagem que nós pudéssemos dar, que pudesse amarrar isso tudo. Que seja uma mensagem de visão, de otimismo, de contribuição, de experiência para os profissionais os quais vocês representam. Eu deixaria a acreditar que o Brasil tem futuro. Nós somos um país que merecemos ter esse futuro e a população que nós temos, a população brasileira, é ela que vai fazer a diferença, principalmente nessa busca de um Brasil melhor. Brasil é forte, Brasil tem como mudar, só depende de nós. Isso começa como? Agora, em época de eleição. Ano de eleição, tempo de mudar. Vamos colocar realmente gestores preocupados com a sociedade e não tão somente preocupados com política. Eu gostaria de encerrar com uma frase que eu li certa vez, eu gostei, que os políticos são igual às fraldas. Devem ser trocados constantemente e geralmente pelo mesmo motivo. Nós temos a oportunidade de dar uma reviravolta no nosso país com o voto, com a chance de mudar, com a chance de evoluir politicamente nesse assunto. E fazer valer aqui uma campanha que está circulando nas redes sociais, que é o Fora Tudo. Vamos trocar. Vamos tentar. Eu achei que você é quase um poeta. Só para repetir, que os políticos são iguais uma fralda. Os políticos e as fraldas devem ser trocados. Os políticos são semelhantes às fraldas e devem ser trocados pelo mesmo motivo. Bom, aí você faz sua interpretação de qual que deve ser esse motivo, deve trocar as fraldas, deve trocar as fraldas, né? E eu encerro aqui com você que escolheu nos assistir, te agradecendo pelo privilégio de você ter nos escolhido nos assistir. Se gostou, indique, recomende. Programa Negócio é informação com conteúdo para te ajudar a planejar bem e crescer e desenvolver, que é a missão de todos nós. O capitalismo que foi falado aqui, ele é um combustível riquíssimo para todos nós, para o ser humano, porque ele dá
é exatamente aquele que busca pela energia, pela dedicação, pelo comprometimento, pela renovação de ideias e atitudes, a recompensa justa, que é o pagamento para aquilo que ele falou, que foi também o que nós falamos no programa de hoje sobre remunerar bem o profissional que entrega resultado com qualidade. Vocês falaram sobre acreditar, política, mudança, né? E eu falo também sobre fé e atitude. São duas coisas que tem que caminhar juntos. Se você tiver fé no futuro e tiver atitude, as coisas mais cedo ou mais tarde acontecem, porque é a lei da semeadura. Quem planta mais cedo colhe, e plantando muito, colhe muito. Obrigado e até semana que vem. Um grande abraço a vocês. Programa Negócios, com Debré Bucar.